Amém. Graça e paz, povo de Deus. Amém. Muito feliz de estar nesse lugar, nessa noite, atendendo o convite do pastor Henrique. Uma referência, né, para esse bairro, para essa localidade, para essa geração. Um homem que tem impactado essa geração e eu também desfruto disso, né? Eu já ouvi bastante testemunhos do que Deus tem feito através desse lugar e me sinto honrado de estar aqui nessa noite. E eu queria prontamente já compartilhar uma palavra com você que Deus tem gerado no meu coração. E quando o pastor Henrique me mandou a temática, né, dessa campanha, essa palavra prontamente saltou no meu coração. Livro de Marcos, no capítulo 8. Amém. Obrigado. O Evangelho, segundo escreveu Marcos, no capítulo 8. Nós vamos ler do versículo 34 em diante. Amém? Amém? Deus nos chamou para impactar essa geração. Amém? Amém ou não amém? Diga assim, Deus me chamou para impactar essa geração. Diga assim, eu sou uma resposta para esses dias. Amém. Aleluia. Marcos capítulo 8, no versículo 38. Perdão, 34. Marcos capítulo 8, versículo 34, diz assim: Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do evangelho, salva-la-á. Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Quem daria um homem em troca de sua alma? Versículo 38. Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Amém? Você pode se assentar. Obrigado, Jesus, pela tua palavra. Ministra aos nossos corações, como foi orado aqui, que o Senhor tenha liberdade. Em nome de Jesus. Falar sobre trazer um impacto, ser uma resposta nessa geração. A nossa missão é impactar essa geração, amém? E eu queria falar de algo bem prático. Quando o pastor me mandou a temática, eu fui ler Colossenses capítulo 3. É bem prático. Paulo, quando está escrevendo ali, ele deixa bem claro o que fazer e o que não devemos fazer. Amém? Não sei se você já meditou, mas faça isso mais vezes. Aquilo ali é uma palavra que você pode ler todos os dias, que todos os dias ela vai te aprumar de alguma forma. Todos os dias o Senhor vai te posicionar de alguma forma através dessa palavra. E pensando a partir disso, eu queria compartilhar com você essa palavra que Marcos está colocando, expressando para nós aqui. Jesus, ele está mediante a multidão e juntamente aos seus discípulos, né, pregando os seus sermões, andando de cidade em cidade, sendo uma resposta, trazendo um impacto à sua geração. Jesus estava fazendo tudo aquilo que nós fomos chamados para fazer, mas falhamos, mas caímos, mas tropeçamos, e ele vem para nos dar uma nova oportunidade, um novo acesso. Amém? Jesus estava cumprindo a sua missão. E durante o cumprimento da sua missão, a palavra que nós acabamos de ler vai nos dizer que Jesus para diante da multidão e dos discípulos e diz: se alguém quiser vir após mim. Ou seja, aqui eu já entendo uma coisa. O primeiro ponto para trazer um impacto sobre essa geração
é o quê? Eu preciso querer. Não tem como trazer um impacto sobre essa geração sem eu querer, sem eu me submeter à vontade do Senhor, sem eu entregar a minha vida por inteiro. É uma decisão, é uma decisão voluntária, é uma decisão espontânea, é uma decisão, sabe, que vai nos custar muitas coisas. E eu vou compartilhar isso aqui mais para frente. Mas o primeiro passo para impactar uma geração, eu preciso querer. Querer o quê? Impactar uma geração? Não, querer me submeter ao senhorio de Jesus Cristo. Amém? Porque quando Ele é Senhor sobre a minha vida, tudo começa a ser transformado, não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Por quê? Porque eu preciso ser alinhado pelo Senhor antes de querer trazer um impacto sobre a geração dos meus dias. Erramos muitas das vezes querendo fazer o papel inverso. Quantas pessoas nós já vimos, já conversamos, ou já discipulamos, ou até nós mesmos tropeçamos e não temos constância na caminhada porque queremos acelerar os processos, queremos respostas rápidas, queremos coisas que, sabe, ainda mais na geração dos nossos dias, uma geração fast food, uma geração que quer tudo de forma instantânea, tudo de forma rápida. E o Senhor está dizendo aí, você precisa primeiro se submeter ao senhorio de Jesus Cristo. E se submeter vai nos custar muita coisa, porque se submeter é acreditar que a vontade dele é boa, agradável e perfeita, independente daquilo que estiver acontecendo ao seu redor. Porque às vezes nós conseguimos nos submeter ao Senhor quando Ele nos dá o que nós pedimos. Me deu a casa, me submeto. Me deu um trabalho, me submeto. Me deu um carro, me deu um novo emprego. Me deu uma família, me submeto. Mas e quando essas coisas não acontecem? Qual é a resposta que nós damos? Qual é o impacto que nós trazemos para a nossa geração? Para onde vai o nosso nível de querer, de querência? Quando as coisas não estão acontecendo como nós queremos. E o Senhor está nos chamando nesses dias para um ajuste. Sabe, eu creio sim, esse tema, eu estava lendo ali, é o ano da expansão, o ano apostólico da expansão. Eu creio que esse é o ano, sim, da expansão. E eu digo esse ano ainda, um ano de expansão o Senhor está trazendo para a sua igreja. Nós vivemos em dias que a geração, a igreja evangélica, num todo, e eu digo num todo, ela tem crescido cada dia mais de forma numérica, os números estão cada dia maiores. Se você for ver na população brasileira, os cristãos estão tomando conta, sabe, por onde você vai tem alguém que se diz cristão, mas ao mesmo tempo que os números crescem, em relevância a igreja tem caído a cada dia mais. O que está acontecendo com a igreja dos nossos dias? É uma igreja que não quer mais se submeter ao senhorio de Jesus Cristo. E por isso não traz impacto a uma geração. Pode trazer performance, pode trazer muitas coisas, pode trazer, sabe, eventos, acontecimentos, mas aquilo que de fato vai trazer mudança de vida, a nossa geração não está conseguindo trazer nesses dias. E o Senhor está dizendo, nós precisamos passar por um ajuste. E primeiro, aquele que quiser vir após mim, eu preciso querer, e eu preciso, consequentemente, negar a mim mesmo. Negar a mim mesmo. Sabe, um outro dia estávamos num culto e chegou uma pessoa que não é evangélica. E muito tempo que essa pessoa não ia à igreja, essa pessoa foi à igreja. E quando viu uma pessoa lá cultuando ao Senhor, disse assim, ih, fulano de tal tá na igreja? Sim, tá na igreja. Não mudou nada. É a mesma coisa de quando estava no mundo. Só está de saia agora. E o que eu digo isso? Eu digo isso com prazer? Não, irmãos. Eu estou dizendo que esses são os dias que o Senhor não quer que nós rasguemos e mudemos a nossa veste somente. É tempo de rasgar o coração. É tempo de se entregar por inteiro ao Senhor Jesus Cristo. É tempo de negar a mim mesmo e as minhas vontades. Senão, se eu não mudar, se eu não permitir que o Senhor me transforme de dentro para fora, eu não vou viver aquilo que Paulo está escrevendo aos Colossenses. Eu vou continuar vivendo uma vida, sabe, de acordo, movido pelas minhas vontades, quando Deus quer que a gente se mova por propósito. Aquele que quiser vir após mim,
negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Negar a mim mesmo, eu preciso querer, eu preciso negar a mim mesmo. Eu preciso tomar a cada dia a minha cruz. Você não vai ver Jesus no seu trajeto de crucificação, você não vai ver Jesus questionando por estar carregando a cruz. Você não vai ver Jesus reclamando por estar carregando a cruz. Você não vai ver Jesus em nenhum momento se lamentando por estar carregando a cruz. Você não vai ver Jesus se vitimizando por estar carregando a cruz. Você não vai ver Jesus culpando alguém, A ou B. E olha que ele tinha motivos para isso, mas ele não vai culpar ninguém por estar carregando a cruz, porque ele não se movia por vontade, ele se movia por propósito. Enquanto nos nossos dias nós vemos os irmãos ao nosso redor, ou às vezes nós mesmos, chamando até os nossos filhos de cruz, chamando a esposa de cruz, o marido de cruz, chamando quem está ao redor de cruz. Ah, essa é a minha cruz que eu tenho que carregar. Não é não, irmãos. Nós fazemos parte do mesmo propósito. A sua cruz é renunciar o seu ego. A sua cruz é renunciar as suas vontades. A sua cruz é renunciar os seus desejos carnais. A sua cruz é renunciar o seu velho homem. O evangelho ainda é santidade. O evangelho ainda é renúncia. O evangelho ainda é renúncia. Sabe, nós vemos pessoas que se dizem evangélicos porque conquistam muitas coisas. Mas eu pergunto, e suas renúncias, aonde estão? Porque sobre conquista, sabe, Deus nem nos prometeu que iríamos conquistar. A nossa vitória não está na nossa força, está naquilo que Ele conquistou na cruz do Calvário. Por isso que Ele disse, ei, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, diz o Senhor. A nossa vitória não é naquilo que conquistamos, é naquilo que Ele venceu na cruz do Calvário. É naquilo que o homem não tinha poder para vencer, mas Ele foi lá e venceu. Ele foi lá e tomou a chave do inferno e da morte. E nos deu acesso a uma nova vida. Mas o que nós temos feito com a nova vida que Ele nos deu acesso? Sabe, erramos quando pensamos que Deus quer melhorar a nossa vida. Deus não quer melhorar a sua vida. Não venha para o evangelho, não venha para a igreja achando que Deus vai melhorar a sua vida. Ele não quer, Ele já tem uma vida pronta para você viver. Ele quer que você entregue a sua vida a Ele. Ele tem uma nova para você viver. Sabe, Espírito Santo, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz. Pare de dividir responsabilidades, meus irmãos. Esse é um tempo que, para impactarmos essa geração, nós precisamos assumir as nossas responsabilidades. Nós precisamos assumir aquilo que Deus confiou a nós para esses dias. E dar uma resposta, e ser uma resposta nesses dias. Ao invés de orar para que Deus nos responda, nós devemos dar uma resposta àquilo que Ele já nos disse. Porque perdemos muito tempo orando, Senhor, eu preciso que o Senhor me fale algo, eu preciso que o Senhor me fale algo, quando na verdade Ele já nos falou. Você quer um exemplo, Abraão? Eu vou te fazer pai de muitos, mas tem uma missão, cara, sai da tua terra e da tua parentela. Eu imagino Abraão, um cara bem sucedido, pastor Henrique, questionando, ou imaginando assim, mas vou para onde? Sair da minha terra para ir para onde? A Bíblia não diz que o Senhor disse para onde ele iria. O Senhor disse, sai da tua terra. O Senhor te fez promessas, sim ou não? Quantos têm promessas de Deus aqui? Mas Ele te disse qual seria o percurso. Mas Ele te fez promessa. Então o tempo agora não é descobrir qual o percurso, é dar uma resposta naquilo que Deus já te disse. E Abraão sai em obediência ao Senhor. E a Bíblia diz que ele sai em obediência. E Abraão é um homem que tinha tanta convicção que ele foi chamado para impactar uma geração. E ele carregava uma palavra de ser uma resposta para os seus dias, que quando Deus diz que ele deveria
apartar, se separar do seu primo Ló, ele diz para Ló assim: ei Ló, escolhe aí, se tu for para a direita, eu vou para a esquerda, se tu for para a esquerda, eu vou para a direita. Por quê? Porque Abraão tinha convicção de que independente da terra que Ló escolhesse, independente do lugar que ele fosse, a promessa estava sobre ele. A promessa está sobre você, independe de circunstância que você está passando. A gente canta, se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele continua sendo Deus. Mas na prática precisamos entender isso para impactar a geração dos nossos dias. Nós precisamos ser uma igreja triunfante em meio ao caos. Uma igreja vitoriosa em meio aos tempos de adversidade. Mas o que vemos é uma igreja, e eu digo uma igreja num todo, que não suporta esperar 2 meses para uma promessa se cumprir. Uma igreja que quer desistir porque já está orando há 3 meses. Uma igreja que quer desistir porque já perseverou durante 1 ano, pastor Henrique, e nada aconteceu aos seus olhos. Você imagina se Moisés desistisse? O homem que teve que esperar mais de 80 anos para se cumprir. Você imagina, cara? Imagina se Davi desistisse. Imagina se José desistisse. Todos esses homens, imagina se Abraão desistisse. Todos esses homens foram homens que esperaram anos até que se cumprisse aquilo que Deus falou. É por isso que Jesus está dizendo: aquele que quiser vir após mim, tome a cada dia a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Negar a mim mesmo é eu não ter o direito, eu não me dou o direito de desistir, porque eu não estou vendo nada acontecendo, até porque eu não preciso ver para crer. A fé é o firme fundamento das coisas que eu não vejo, mas creio. Você não precisa ver para acreditar, você precisa crer para ver. O problema é que estamos invertendo, estamos querendo ver para crer. Uma geração que vai acreditar mesmo sem ver, mesmo antes do mar se abrir, é uma geração que vai triunfar e vai impactar as gerações nesses dias. O Senhor está levantando uma igreja vitoriosa através da resistência. Uma igreja vitoriosa através da renúncia. Uma igreja vitoriosa através da santificação, sem o qual ninguém verá a Deus. Ei, Jesus, tu és bom. Jesus continua: e quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por causa de mim e do evangelho, a salva-la. Salva-la. Que proveito tem um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Nós estamos perdidos dentro de nós mesmos. O teu problema, o teu conflito não é externo, cara. O teu conflito não é externo, moça. O teu conflito é com você mesmo. Por quê? Porque você quer agir do teu jeito. Quando as coisas estão dando certo, você obedece ao Senhor. Mas quando as coisas começam a fugir do teu controle, é aí que você se perde. É aí que nós estamos nos perdendo. E o Senhor está dizendo: ei, você decidiu. Você precisa decidir. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Tu és bom, Jesus. Tu és bom, Jesus. O Senhor nos chama para um tempo de discipulado, para um tempo de nos tornarmos discípulos, para nos tornarmos imitação dEle, imagem e semelhança dEle. É isso que nós precisamos refletir nesses dias. Mas isso é impossível se eu não negar a minha natureza. Isso é impossível se eu não renunciar o homem mau. Isso é impossível se eu não renunciar aos meus desejos carnais. Ei, querido, a carne ela vai morrer sendo carne. Mas o problema é que a questão é que nós precisamos nos mover não pela carne, mas pelo Espírito. E a Bíblia diz que o Espírito está pronto. Sabe, sobre bênçãos, eu poderia estar aqui compartilhando sobre bênçãos. Sobre bênçãos, Paulo escreveu aos Efésios, ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Efésios 1:3.
Sabe, não precisamos orar por bênçãos. Nós precisamos acreditar que elas já estão disponíveis para nós e caminhar em direção a elas. As bênçãos já foram liberadas. Nós servimos a um Deus que transiciona de tempo em tempo, de geração em geração. Já está tudo pronto para eu e você viver. A pergunta é, e nós estamos prontos para desfrutar daquilo que Deus já tem pronto para nós? O que você tem renunciado para desfrutar disso? Sabe, João 3,16 é o versículo conhecido quase que mundialmente. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus Pai renunciou aquilo que ele tinha de mais valioso por amor da humanidade, para salvar a humanidade. Ele entregou, ele renunciou em nós. João 3,16 é decoreba. Mas sabe um versículo que nós precisamos entender nesses dias também? Romanos 8,36. Se puder, põe para a gente aí na tela, por favor. Romanos 8,36. Ei, Espírito Santo. Ei, Espírito Santo, Tu és bom, Pai. Tu estás nesse lugar. Romanos 8,36. Diz assim: como está escrito, por amor de Ti, somos entregues à morte todos os dias. Fomos considerados como ovelha para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Que Deus amou o mundo e entregou o seu Filho, nós já sabemos. Mas e você e eu, que temos renunciado por amor a Ele? Por amor de Ti, Paulo está escrevendo, por amor de Ti, somos entregues à morte todos os dias. Ele não está falando de uma morte literal, ele está dizendo de uma morte, sabe, das minhas vontades, uma morte das minhas ambições, uma morte daquilo que eu determino para que eu possa viver. E está dizendo, ei, por amor de Ti, eu renuncio isso todos os dias para viver a Tua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Por amor de Ti, eu renuncio isso todos os dias, para que a minha vida seja transformada, para que as minhas palavras sejam transformadas, o meu modo de agir seja transformado, o meu modo de se relacionar seja transformado, o meu modo de falar, o meu modo de pensar. Nós precisamos de uma transformação por completo, para trazer um impacto nesses dias, para sermos igreja, para sermos a eclésia, para manifestarmos a eclésia nesses dias, nós precisamos renunciar a nós mesmos. Aquele que quiser vir após mim, tome a cada dia sua cruz. Mas estamos nos achando prontos porque fazemos culto, estamos nos achando prontos porque frequentamos cultos, e o Senhor está dizendo, ei, eu não quero algo de você, eu não quero uma parte de você, eu quero tudo. Romanos capítulo 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O que Deus quer de nós é o nosso tudo. Ele não quer que a gente venha a se mutilar, não. Ele está dizendo, ei, abre mão da sua vida, porque eu tenho uma vida pronta para você viver. Eu tenho uma vida preparada, mas você precisa renunciar. Lucas capítulo 5, eu compartilhei isso na igreja na última semana. Lucas capítulo 5 vai falar sobre a pesca maravilhosa, muito conhecida. E a Bíblia diz que Pedro, um homem habilidoso na pesca, ele vem de uma noite frustrada, onde ele não havia pego nada. E ele chega na beira do lago e ali está Pedro com seus homens lavando as redes, depois de uma noite de frustração, depois de um tempo onde as coisas não saíram como ele queria, depois de uma noite onde a habilidade dele não foi suficiente, e ele está ali cheio de frustração, imagino eu, cheio de mágoas, cheio de tristeza, e Jesus pede o barco dele emprestado. Para quê? Para fazer um milagre para ele? Não. Pede o barco dele emprestado para continuar um propósito. Por quê? Porque Jesus estava falando a uma multidão.
Chega um ponto que a multidão começa a apertar e Jesus entra no barco para que fique mais fácil, mais acessível. E depois de cumprir a palavra, depois de estar ali cumprindo o seu ofício, Jesus diz para Pedro assim: ei, vamos voltar ao mar alto. E Pedro ainda tenta questionar: Senhor, eu tentei a noite toda, mas sobre a tua palavra eu vou lançar a rede. E você sabe, depois de Pedro obedecer a voz de comando do Senhor, se submeter ao senhorio do Senhor, o que acontece? Ele pega peixe de uma quantidade nunca vista antes. Onde os barcos que estavam ao redor começam a desfrutar daquilo que Pedro estava desfrutando, ao ponto de quase afundar, de tanto peixe. É isso que Deus tem preparado para mim e para você, mas quando nós nos submetemos a Ele. O problema é que, diferente de Pedro, talvez, se Jesus pede o nosso barco hoje, Jesus pede o barco da nossa vida hoje, o barco da nossa empresa hoje, o barco da nossa família hoje, o barco da nossa casa hoje, a gente diz assim: não, Senhor, isso aí eu já tentei, não tem mais jeito não. Não, para ele não dá mais, não, para ela não tem mais jeito, não, deixa que aqui eu já sei o que fazer, não, já tentei, já foi, já não dá mais. E aí a gente fica impedido de desfrutar, porque na verdade, se você decide entregar, o que acontece é, o milagre vai vir não só para você, mas quem estiver à sua volta vai desfrutar daquilo que Deus vai fazer na tua vida. Mas você precisa submeter a Ele. Mas o que mais me chama a atenção em Lucas 5 não é essa pesca maravilhosa, é o versículo 11. Que diz que depois disso tudo acontecer, depois de Pedro experimentar uma pesca nunca vista antes, a Bíblia diz que eles, deixando tudo para trás, o seguiram. Isso é renúncia. Isso é negar a si mesmo. Pedro poderia pegar os peixes e foi a bênção que Deus deu a ele. Pedro poderia pegar os peixes e começar a festejar com os amigos, começar a festejar em família, mas ele diz assim: não, se ele foi capaz de fazer isso, eu não vou ficar parado com isso, ainda que seja maravilhoso, eu vou seguir o mestre, que é melhor do que desfrutar de uma bênção momentânea. Seguir a Cristo é muito melhor. Renunciar algo por amor de Jesus é muito melhor do que desfrutar de uma grande bênção. Por melhor que seja, seguir a Cristo deve ser o nosso alvo nesses dias, para que tenhamos a nossa vida e a nossa conduta transformada. É isso que Jesus nos deixa como legado. É isso que Paulo vai enfatizar nas suas cartas. Seguir a Cristo nós precisamos, até que Cristo seja formado em nós. Até que nada mais nos importe. Eu sei que eu estou pregando aqui para crente, para não crente, mas essa palavra é para alcançar o teu coração. Eu seria mentiroso se eu ficasse aqui te prometendo bênçãos. Ei, ele já te abençoou. É só você que precisa virar a chavinha na tua cabeça. A bênção já está disponível para você. A bênção já está disponível para você. Agora ele quer preparar você para ser uma bênção aonde você estiver. Ele quer preparar você para ter habilidade para desfrutar e manusear daquilo que ele vai te dar. Nós precisamos a cada dia renunciar a nós mesmos. Nós precisamos a cada dia permitir que o Senhor transforme a nossa realidade. Gálatas 2:20. Gálatas 2:20, olha o que Paulo vai dizer. Versículo 19. Gálatas 2:19. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Paulo tem a visão correta. Paulo tem a imagem correta do Evangelho. Ele já vê a realidade de Abacuque. Abacuque começa o seu livro, a sua carta, questionando. E ele questiona: Senhor, até quando clamarei sem que o Senhor veja? Parece que
Em outras palavras, parece que Deus não está vendo o que está acontecendo no tempo de Abacuque. Parece que Deus não está vendo que a nação estava caminhando de mal a pior. Parece que Deus não está vendo que a nação estava num contexto parecido com a nação brasileira. Parece que Deus não está vendo, mas Deus começa a dar uma resposta a Abacuque, em Abacuque 2,14, que diz assim: ei, Abacuque, tão certo como as águas cobrem o mar, o conhecimento da glória será derramado sobre toda a terra. Abacuque, aquilo que você está se desesperando, eu já tenho algo pronto, eu já tenho uma resposta pronta. Agora, por favor, Abacuque, volta para o teu ofício, porque a função de um profeta não é trazer para o céu a realidade da terra, mas é trazer para a terra a realidade do céu. A realidade da terra é um caos, mas a realidade do céu já tem uma glória preparada para cobrir toda a terra. A realidade aos seus olhos está tudo um caos, está tudo caminhando talvez de mal a pior, mas Deus está dizendo: aqui no céu já existe uma palavra liberada sobre você, já existe uma palavra liberada sobre a tua casa, já existe uma palavra liberada sobre a tua família. Mas o que você está disposto a renunciar para viver isso? A essa palavra que já foi liberada ao meu e ao teu respeito. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Cristo não falha. Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe dos teus sofrimentos. Mas Ele está dizendo: e aí, entrega na minha mão. Entrega na minha mão, confia em mim. Quem aqui já passou uma experiência onde você não tinha outro recurso a não ser confiar no Senhor? 2016, meu filho foi acometido de uma enfermidade e a gente estava ali desesperado até então, sem entender o que ele tinha. E aí eu lembro que ele estava internado e no sábado de manhã eu queria ir num culto, um café de pastores, lá em Rocha Miranda. E chegando, e falei para minha esposa: pô, queria tanto ir no culto, mas a gente está aqui no hospital. Ela falou: não, vai lá, busca a nossa vitória. Foi eu, pastor Henrique, cheio de esperança, buscar a vitória. E chegando lá, o pastor Judson de Oliveira, que estava ministrando, e ele começa a enfatizar: tem alguém aqui que precisa entregar o seu Isaac hoje. Tem alguém aqui que precisa entregar o seu Isaac hoje. Eu fiquei desesperado. Porque na minha cabeça, contando o momento que eu estava passando, eu falei: pronto, meu filho vai morrer. Preciso entregar meu filho ao Senhor. Eu fiquei desesperado, eu chorava muito alto. E ele enfatizava ainda mais, né? E aí saí de lá frustrado, vim embora. E aí cheguei no hospital, falei: a Bianca, como é que foi? Eu falei: Bianca, Deus pediu para entregar o nosso Isaac. Já chorando, ela: isso é bom. Glória a Deus. E ela: isso é bom. Eu falei: mas como assim bom? Ela falou: Silas, você não lembra quando Abraão sobe com Isaac? O cordeiro já estava lá pronto. Deus só queria testar qual a resposta que Abraão ia dar em meio à circunstância. Deus estava querendo ver qual a resposta que Abraão daria de submissão, de entrega a Ele. Qual a resposta que nós temos dado nesses dias. E ali naquele momento eu entendi isso, tomei esse beliscão, entendemos isso e começamos a orar e falamos: Senhor, nós entregamos a Ti o nosso Isaac. E sabe o que aconteceu depois disso, irmãos? Depois disso, meu filho teve alta do hospital, chegou em casa, piorou, fomos para um outro hospital, ficou mais 25 dias internado. Glória a Deus. Por quê? Porque entregamos, mas ainda existia algo dentro de nós que precisávamos renunciar. E Deus nos tratou esses 25 dias no hospital. Éramos pessoas que nos movíamos muito por aquilo que estávamos vendo. E eu lembro que no último dia, a gente já tinha marcado um culto em ação de graça. Eu falei: sexta-feira que vem é um culto em ação de graça pela alta do meu filho, a cura do meu filho. E aí chegamos, estava no hospital e esperando o médico da alta, o médico folgou no dia que era o culto de ação de graça. Eu falei: que prova! Que prova! E tentando achar a médica falou: não, só a médica que acompanhou ele esse tempo, pode dar cura a ele, pode dar alta a ele. O meu filho já andando, segundo os médicos, ele ia levar de 3 anos a mais para voltar a caminhar devagar. Com 15 dias no hospital, meu filho já estava andando, correndo, voltou a falar, voltou a comer. Sabe, é coisas que só Deus faz.
E aí os médicos começam, não, vamos tentar, tem algo na cabeça. Não, tem algo no cérebro dele, deve ser alguma coisa, tem que ter alguma resposta. Porque não tem como ele ficar curado nesse tempo rápido. E eu já entendendo que era Deus que estava trabalhando em nós, em mim e na minha esposa. E aí no dia da alta, estávamos lá, eu falei, já sei, Bianca, 3 horas da tarde. A alta não chegou ainda, por quê? Porque a gente não está pronto para receber. E ela, como assim? Eu falei, vamos arrumar tudo para ir embora. Ela, mas se a alta não vier? Eu falei, se a alta não vier, a gente desarruma. Mas vai vir. Vamos arrumar tudo, arrumamos tudo. Fui, tomei banho com meu filho. Nada da alta. Deu 6 horas da tarde, 5 e pouca da tarde eu desci atrás da médica. Não achei a médica, eu falei, vou lá fora comprar alguma coisa para a gente comer. Cheguei para comprar um lanche, a médica lá comprando um lanche. Cheguei perto dela, falei, doutora, eu sou o pai do João Gabriel, queria falar com a senhora. Falou, você não reparou que eu estou no momento de lanche? Não estou dentro do hospital? Desculpa, retiro minha insignificância. Ela levantou e saiu muito, muito brava. Deixou o lanche em cima da mesa, foi bem rude comigo. E eu fiquei assim, a atendente da loja, da lanchonete, já conhecia a gente, ficou, pô, fica assim não, cara, Deus sabe todas as coisas. Eu falei, amém. Passa uns 30 segundos, volta a médica, toda arrepiada. Aí eu me assustei, né? Eu falei, pronto, agora estou ruim de vez. Ela segura no meu braço e diz assim, meu filho, o que você tem? Porque foi só você chegar perto de mim. Eu estou tentando falar com essa médica desde ontem. Foi só você chegar perto de mim, ela me mandou uma mensagem aqui, ó. Aí me mostrou a mensagem à médica. Ei, você precisa dar alta para o João Gabriel agora. É coisas que só Deus faz. Mas antes de eu descer, eu falei, Bianca, ei, sabe por que não chegou ainda? Você não tomou banho, falta você tomar banho. Nós precisamos estar prontos por completo para desfrutar daquilo que Deus tem liberado sobre nós. Não é de qualquer forma, não é de qualquer maneira. Jesus disse para Pedro, ei Pedro, a partir de hoje eu vou te fazer pescador de homens. Mas por quê? Porque você renunciou, porque você abriu mão. Porque você se submeteu e você não se impressionou com um milagre, mas você se impressionou com aquele que faz o milagre, aquele que é o próprio milagre encarnado. Chega de sermos uma geração que vai se impressionar com as coisas que Deus faz e às vezes esquecemos até de Deus. Talvez você orou por muito tempo para Deus te abençoasse de alguma forma. E quando a bênção chegou, você esqueceu de Deus. Passou só a desfrutar da bênção. E diz assim, foi Deus que me deu. Deus que me deu, agora está tudo certo, está tudo tranquilo. Já conquistei o que eu queria. E Deus está dizendo, ei, é tempo de renunciar. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. É um tempo de abrirmos mão daquilo que temos de mais valioso. Temos vários exemplos disso na Bíblia. Eu citei Abraão, nós temos Maria, quando vai derramar o perfume aos pés de Jesus. Se você for ver o valor daquele perfume, era algo muito caro para a época. E também nos nossos dias seria algo muito caro. Mas a gente fica contente hoje em dia, pastor Henrique, porque a gente entrega 10% do dízimo e diz assim, já fiz minha obrigação. E Deus está dizendo, eu não quero teus 10%, eu quero teu tudo. Não adianta entregar teus 10%, não adianta entregar teu bolso, se você não entregar o teu coração. Não adianta entregar o teu bolso, as tuas finanças, se você não entregar a tua vida por inteiro e permitir que Ele te transforme a cada dia. Caim também tentou ser assim. Caim também tentou impressionar Deus com oferta. E Deus disse assim, não. Deus rejeitou o coração de Caim e depois a sua oferta. Aonde estiver o nosso coração, ali estará o nosso tesouro. Eu pergunto para você o que você está disposto a renunciar nesses dias para impactar essa geração. O que você está disposto a renunciar nesses dias para trazer impacto do Evangelho de Cristo Jesus sobre a tua casa? Quer um conselho? Renuncie às palavras de maldição que você libera. Quer um conselho? Renuncie às palavras de descrença que você libera. É tempo de nos tornarmos cartas vivas. É tempo de sermos a palavra que o ímpio não tem para ler. É
tempo de sermos cartas vivas. Mas é impossível entrar nesse lugar que Paulo está escrevendo em Colossenses 3 se nós não renunciarmos à nossa realidade carnal, se não renunciarmos à nossa realidade de desejos, de vontade, de prazeres. Quantas pessoas estão com os filhos no mundo? Eu lembro que quando eu fui viver a minha fase de rebeldia, todos os sábados, que eram os dias que meu pai estava em casa pela manhã, todos os sábados tinha um culto lá em casa. Só com a gente, só a nossa família. E às vezes eu chegava em casa virado. Meu pai dizia assim, senta aqui. Eu falava assim, não, pai, eu não quero. Eu sei que você não quer, mas senta aqui. Porque eu não estou te julgando pelo teu momento, eu estou olhando lá na frente. Eu estou olhando lá na frente. O problema é que hoje em dia, sabe o que acontece? Muitos homens e mulheres que estão com os filhos afastados da presença de Deus, que estão com o marido afastado da presença de Deus, a esposa afastada da presença de Deus, quando acontece algo que não condiz com a realidade do Evangelho, diz assim, tá vendo aí, ó, por isso está vivendo aí, ó, tá pagando teu preço. Quando na verdade da nossa boca precisava estar saindo palavras de bênção, palavras de transformação. Teu filho chegou em casa virado, diz para ele aqui, ó, senta aqui, homem de Deus, vamos orar. Homem de Deus? Isso é se mover por aquilo que crê e não por aquilo que está vendo. Há um tempo de transformação para as ruas dessa cidade. Há um tempo de transformação para as ruas desse bairro. Há um tempo de transformação para a tua casa. Mas nós precisamos ser proféticos nesses dias. Nós precisamos ser apostólicos nesses dias. E começar a acreditar mesmo sem ver. E começar a liberar palavras mesmo sem ver. Quais palavras têm saído da tua boca em tempo de adversidade? Renuncia a isso hoje em nome de Jesus. E se permita viver a maior transformação de Cristo Jesus na tua vida. Se permita viver esse mesmo Simão Pedro, que se submete ao Senhor mesmo depois de experimentar uma pesca maravilhosa. É o Pedro que lá na frente, é o Pedro que talvez mais dá trabalho na caminhada de Jesus. Mas é o Pedro que lá na frente, quando abre a boca para pregar, mais de 5.000 homens. 3.000 homens. É o Pedro que vai multiplicar o evangelho que Cristo Jesus veio para tornar vivo, para tornar eficaz. Esse Pedro existe dentro de você. É esse Pedro que Jesus quer transformar nessa noite. Mas ele está dizendo, ei, entrega para mim. Entrega para mim. O que é que você tem de maior valor hoje? O que é que você entende ser mais valioso hoje na tua vida? Eu não quero arruinar isso não. Entrega para mim. Confia no Senhor. Confia nele. E o mais ele fará. Eu finalizo com Efésios 1:4. Porquanto Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Essa jornada no Evangelho para impactar a nossa geração nesses dias, nós precisamos voltar à santidade. Nós precisamos voltar a renunciar. Nós precisamos voltar a caminhar num lugar de renúncia. Nós precisamos voltar a caminhar em um lugar, sabe, onde Cristo é aquilo de mais valor que nós temos. Nós precisamos voltar a sermos cartas vivas. Nós precisamos voltar a refletir a imagem e semelhança de Cristo. O Senhor está nos chamando para impactar a nossa geração nesses dias. Fique de pé, por favor, com a permissão do pastor. Coloque a mão sobre o seu coração.
Vamos declarar essa canção juntos. Jesus. É o Espírito quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Show que atarabarabaçu. Viache catarabarabaçu. Com a mão sobre o seu coração, declare isso ao Senhor. Coloque a mão no seu coração. Diga assim comigo: eu não terei medo do terror da noite. Eu não terei medo da peste que assola o meio-dia. Porque eu estou em Deus. E 1000 vai cair a meu lado. 10.000 à minha direita. E eu não serei atingido. Senhor, na autoridade que é no nome de Jesus Cristo, eu quero colocar a vida destas pessoas que se abriram, se posicionaram e acreditaram que de verdade o Senhor tem uma vitória para a vida deles. Tira o olhar deles que está preso nesse momento. Esse momento tem trazido frustrações, esse momento tem trazido inquietações, e esse momento tem feito muitos não conseguirem enxergar mais à frente, mas como o Senhor disse que está jogando por terra a peste que anda na escuridão, que é o terror da noite. Tu está, aleluia, devastando, destruindo toda a peste que assola o meu dia. Então remove a peste, remove a mortandade, tudo que veio para destruir. Joga por terra na autoridade que é no nome de Jesus. Joga por terra na autoridade que é no nome de Jesus. E que estas pessoas sejam destravadas. Senhor, remove aí, Senhor, essa corrente dos pés. Remove as algemas das mãos, como Nácia, Colebadarabia, Eminerebanchore Precarabia. Senhor, vai libertando esse cativo, vai libertando essa cativa, e faz ele levantar a cabeça, faz ela olhar para os montes, de onde virá o nosso socorro, e ordena a bênção nessa noite, em nome de Jesus. Diga comigo: eu já tomei posse dessa vitória, dessa bênção que me foi liberada, porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Você pode celebrar Deus com as suas palmas, igreja? Segura.